Olhemos para as bênçãos. Olhemos para as bênçãos. Gente, é normal. Eu falei que eu passei uma semana bem revoltada, né? Minha mente toda hora ia buscar mais problemas. Sabe aquele negócio? Aquela âncora queria me ancorar em coisa ruim. Então, eu estava ali com um problema para trabalho, né, gente? Trabalho, né? A gente tem que agradecer, abençoar o trabalho, mas passando por uma fase muito difícil lá no trabalho e assim, a mente querendo ir. Aí, né, eu fico só lembrando das coisinhas que eu falo aqui na palestra. Bonitinho. Para falar para os até fácil, né? Aí eu vou lá no banheiro, vou tomar um copo com água, eu volto, aí daqui a pouco a mente está de novo, ó, você nem percebe, eu paro de novo, falei, meu Deus do céu, de novo? Eu falei, não vamos, e assim a gente vai trabalhando. A consciência é isso, é esse movimento, é essa reforma que a gente faz. Tudo é acordado do lado de lá, onde com mais consciência e boa orientação, nos comprometemos a descer em família, em relacionamento, em amizade, etc., para nos melhorarmos e nos ajudarmos mutuamente, deixando o passado no passado, para juntos construirmos um novo e melhor futuro. Aí a gente fala assim, Padrinho Sérgio, mas se eu lembrasse do que eu combinei antes de vir, eu estava cumprindo. Falei, gente, que mentirinha boba, né? Quantas coisas a gente promete para a gente mesmo nessa vida e a gente não cumpre? Quantas coisas a gente promete para a gente, para outras pessoas, e a gente não cumpre? Quantas coisas a gente promete e a gente esquece que prometeu? Aí a gente sai de um plano de consciência, porque lá a gente não tem consciência plena no mundo espiritual, mas a nossa consciência ela é muito maior do lado de lá. Porque a gente consegue olhar para a vida com uma certa distância. E a gente olha, sabe aquele filminho que todo mundo sabe que passa na hora do desencarne, gente? Isso é verdade. Isso quem fala são os espíritos de luz. Eles falam que todo mundo na hora do desencarne passa um filme na mente de tudo o que a gente passou. E nessa hora, lembra do mito de Adão e Eva? Quando se sente nu e tem vergonha de Deus, diz que todos nós nos sentimos assim, dependendo de como nós vivemos a nossa vida na Terra. Né? Então, nessa hora que a gente fica ali despido da roupa da carne, a consciência ilumina os nossos atos, o que a gente poderia ter feito melhor e a gente não fez, o que a gente já tinha condição de fazer, a gente não fez, porque a gente escolheu não fazer. Né? E aí a gente fica com vergonha, a gente fala, meu Deus do céu, vou ter que voltar de novo. Sejamos felizes por essa oportunidade, né? Reflexões importantes. O que sentimos quando lembramos de um relacionamento ruim? Então vamos pensar o seguinte. Gente, quem aqui não tem uma mágoazinha guardada no coração? Pelo amor de Deus, levante a mão aí e eu preciso de uma consulta com você. Se você levantar a mão e falar que não tem uma mágoazinha de ninguém nessa vida, eu quero uma consulta com você depois dos trabalhos. Gente, quem não tem? Todos nós temos umas mágoazinhas. Olha, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Nós fomos lá num órgão público, a gente precisa tirar uma certidão que é muito importante para a gente comprar a casa dos nossos sonhos. Né? Fazer um drama aqui para vocês entenderem bem e falar, gente, é a sua casa, você tem o dinheiro, você precisa comprar a sua casa, você precisa tirar uma certidão. Você vai lá no órgão público tirar a certidão e a pessoa, não vou falar a mulher não, o homem lá, o servidor que te atende, ele te escracha, te trata mal, com desrespeito, te faz ficar esperando, te trata mal. Tudo bem, você não vai praguejar a pessoa, certo? Você vai ficar com raiva dela? Claro que não. Nós perdoamos ali, perdoa, meu irmão, que isso, besteira, né? Aí passou 10 anos, você viu aquele cidadão que te atendeu lá na rodoviária ou na estação do trem. O que você sente? Alegria de ver a pessoa? Ou você lembra de tudo? Aí eu pergunto para vocês, o nosso passado, ele é milenar, não é? Nós vivemos há milênios. Vamos pegar todas as coisas ruins que todo mundo fez contra a gente e vamos trazer para cá? A gente ia aguentar? A gente ia aguentar, gente? A gente não aguenta um servidor que tratou mal a gente no órgão público uma vez. Imagine você lembrar pessoas que destruíram sua família, que te roubaram, que acabaram com a sua caminhada lá atrás, que te assassinaram, que te machucaram muito, machucou alguém que você ama. Então pensa, gente, vamos botar pezinho no chão e falar, Deus sabe o que está fazendo quando nos permite que ao encarnar a gente esqueça. Ele está falando assim, meu filho, minha filha, eu não vou trazer todas essas lembranças e botar tudo de uma vez na sua cabecinha, na sua alma, porque você não vai dar conta. Vocês não estão dando conta das lembranças só dessa vida. Então não queiram lembrar de tudo, vocês não vão dar conta.
Porque todo mundo que você olhar, você vai lembrar de alguma coisa que essa pessoa te fez. E detalhe, né? A gente nunca lembra do que a gente fez para os outros. A gente só lembra do que fizeram para a gente. Mas aí junta com tudo que você fez para alguém e junta também com o que você já fez. Não, tudo que alguém fez para você e junta também com o que você já fez para alguém. Então, por exemplo, eu tive um acesso, né, uma orientação dos guias, de um problema muito grave que eu tive com meu pai. Meu pai hoje está no mundo espiritual, graças a Deus, muito bem. E eu digo para vocês, é um testemunho que eu dou. O espiritismo, o estudo, a mediunidade me auxiliou a entender o processo, a passar muito bem, eu com minha família toda. E assim, de um ponto de que eu e meu pai nós tivemos uma pacificação, uma harmonização tão grande nessa vida, porque no início a gente não se dava bem. E depois era um amor tão grande que eu consegui olhar para ele e falar que eu o amava. Depois de 30 anos de idade. Né? Então, assim, existia uma coisa lá atrás. E, assim, para mim, isso foi uma das maiores vitórias da minha vida. E hoje, para mim, meu pai é um anjo de guarda meu, né? Por que eu estou falando isso? Que, gente, tem pessoas que fazem parte do nosso círculo que nos machucaram muito no passado. E que, se a gente lembrasse, não ia haver possibilidade de reconciliação. Então, primeiro, eu amei meu pai, mais do que tudo, e agradeci por ele ser meu pai nessa vida, e espero que ele seja em outras vidas, para depois eu ter acesso a algumas orientações e falar assim, como é bom saber que um dia nós tivemos uma inimizade, mas hoje o que nos une é o amor. Porque Deus permitiu que eu esquecesse, porque se eu lembrasse de tudo e meu pai também, gente, a gente não ia dar conta. Só lembra, gente, eu quero que vocês saiam daqui lembrando do servidor que não quis emitir a certidão para vocês realizar o sonho de vocês. Né? A gente não dá conta, é muita coisa para a gente lembrar. Então, sejamos gratos pelo véu do esquecimento temporário. A gente vai lembrando na medida da nossa caminhada, na medida da nossa evolução e na medida da nossa condição de lidar com essas verdades. Porque o que Deus permite é para o nosso bem maior, não é para nos atrapalhar. Então, a gente tem que olhar com isso. Tenhamos esse olhar misericordioso com Deus, como se ele precisasse da nossa misericórdia, né? Porque às vezes a gente não é, a gente julga muito Deus, né? Que Deus está errado, a lei de Deus está errada. Por que está me cobrando por uma coisa que eu não lembro? Não. Deus, minha vida está em suas mãos, eu entendo que tem um propósito, não sei de tudo, mas eu sei que tem muita coisa para eu usar ao meu favor. A começar pelos anjos encarnados e desencarnados, que estão sempre orando por nós. Então, gente, Kardec nos disse, se os sofrimentos da vida parecem longos, que seria se ele se juntasse à lembrança de todo o nosso passado? Em vez de se extinguir os nossos sofrimentos, eles se eternizariam, os nossos olhos se eternizariam. Então, assim, a gente está no planeta de provas e expiações, onde a nossa tendência é mais para ver as coisas ruins ou ver as coisas boas? Ver as coisas ruins. Aí vamos nos dar a capacidade de olhar por todas as coisas ruins que nós já fizemos e que já fizeram com a gente de todas as vidas, vamos tentar viver novamente, nos relacionar. Gente, não seria possível. Aí, vamos pensar o seguinte, uma mãe que teve um problema gravíssimo com esse filho que nasceu lá no passado. Imagine se essa mãe lembrasse o que essa criança fez de tão grave com ela e ela ter que botar no colo para amamentar e cuidar dessa criança. O mundo já está do jeito que está, com as mães que não são mães, com os pais que não são pais. Imagine se a gente lembrasse de tudo que aconteceu no passado. Gente, isso é uma misericórdia, isso é um ato de amor poderosíssimo de Deus diante de nós. Inclusive, quando nos permite também a passar por algumas experiências, nos dá toda essa bagagem positiva, mas a gente também, às vezes, não compreende por que a gente está passando por tal situação. É melhor não compreender. É melhor não compreender. Porque se já está difícil passando por isso, sem saber o porquê, mas eu vou buscar minha fé e vou projetar no futuro, se eu lembrasse do porquê que eu estou fazendo isso, talvez eu não me perdoasse e não teria cura. Sabe? Porque eu ia falar para Deus bem assim, Deus, eu não mereço. Eu tenho que sofrer mais. Porque a gente se culpa, a gente sente remorso. Né? Então, gente, está tudo dentro da lei e a lei ela é perfeita. Pior, pelo nosso estágio de evolução, só nos apegamos ao que não presta, o que tornaria nosso desenvolvimento hoje quase impossível ou extremamente sofrido. Reflitamos, se alguém do nosso círculo próximo hoje foi alguém que nos escravizou e nos surrou a vida toda, na vida passada,
Gente, eu tenho vontade de bater nos que nem me escravizou nessa vida. Imagina se eu soubesse que a pessoa me escravizou, o nosso preto velho, né, gente, lá. Podemos até ser um desses escravos lá da vida passada. Ou podemos ser aqueles senhores também, né, que chicoteavam os escravos. Gente, eu não estou dando conta. Nem com mal atendente. Eu que não quero, eu sinceramente, depois algum tempo estudando, né, o Espiritismo, que é preciso estudar para a gente compreender. A gente não vai só questionar Deus e querer entender sem buscar, não, gente. Inclusive as palestras aqui no serviço nasceu com esse propósito, da gente fazer esse diálogo essencial. Mas assim, quando eu comecei a compreender, porque eu também me sentia injustiçado, porque, né, dificuldade aqui, dificuldade ali, eu falei, que absurdo, eu nem sei o que é que eu fiz. Me prova que eu fiz alguma coisa, né? Me prova que eu fiz alguma coisa, eu sou tão bonzinho. Não, mas aí a gente falou, meu Deus do céu, eu não quero saber de nada, tá tudo bom. Eu não quero nem lembrar, porque as poucas coisas que eu estou lembrando que eu estou tendo dificuldade, sabe? De exercitar o perdão. A gente tem dificuldade. Se a gente não reconhecer isso, é perda de tempo. Alguém que destruiu nossa família no passado. Imagina a gente ter consciência. Olha para o seu irmãozinho que está do seu lado aí. Gente, você tem certeza que quer saber tudo que essa pessoa pode ter feito com você no passado? Vamos deixar para lá? Porque aí eu faço aqui um adendo. Tem muitas coisas boas? Tem. Mas a gente se lembra das coisas boas? Tem um amigo aqui nessa minha vida aqui. Eu, Sérgio, tem um amigo meu aqui. Nossa, melhor amigo. Hoje eu estou com 19, fiz 19 anos agora. De Umbanda. Eu tenho 19 anos hoje, gente. Então eu tenho um amigo que nasceu comigo. Amamentou no seio da minha mãe, eu mamei no peito da mãe dele. E assim, a gente é amigo desde que nascemos juntos, né? A amizade assim que nada é possível quebrar. Mas um dia ele pisou na bola comigo. O que a gente faz? Acabou a amizade. 19 anos de amizade. Aconteceu uma coisinha, não quero mais te ver. Acabou a amizade. Então assim, tem muitas coisas boas que esse irmãozinho que está do seu lado hoje aí, do seu lado, sua mãe, seu pai, seus irmãos, seus amores, fizeram muitas coisas boas para vocês. Fazem até hoje, mas a gente é incapaz de enxergar essas coisas boas. Então Deus, sabendo disso, Ele não vai dar para a gente informações que a gente não sabe lidar. Então Ele fala, meu filho, fica quieto. É melhor ficar esquecido mesmo, você precisa lembrar dessa vida e já está suficiente, você não está dando conta. Fique com ela, cuide dela. Então quando a gente começar a aprender a cuidar de uma vida só e tirar, assim, sair bem dessa vida, aí a gente começa a lembrar de coisas de outra vida. Vai expandindo a consciência. Isso é expansão de consciência. Imagine se a gente lembrar de alguém que assassinou a gente, assassinou alguém que a gente ama, e todas essas outras coisas que a gente já falou, coisas trágicas que acontecem. Se você fosse um criminoso, você gostaria da compreensão de alguém, ou você gostaria que a justiça caísse com todo o peso na sua cabeça? Né? A gente tem mania de fazer isso, a gente quer justiça os outros, né? Mas pra gente a gente não quer essa justiça. O ceitil por ceitil, a gente não quer essa lei aplicada na gente, a gente quer que aplique nos outros. Então a gente tem que ter muito cuidado. A misericórdia de um novo recomeço, sem peso e com a oportunidade de reescrever nesta nova vida e a cada dia. Gente, a vida é isso, sejamos gratos. A misericórdia de um novo recomeço, sem peso e com a oportunidade de reescrever nesta nova vida e a cada dia. Passado está no passado, o que eu preciso está aqui, veio comigo. Mas tendências eu vou reajustar. Minhas boas tendências eu vou usar para crescer, para evoluir, inclusive para reajustar essas más tendências. Então, muito cuidado, gente, com egoísmo. Egoísmo. Só você e mais você. Né? Então, a sua dor é a pior do planeta. Você é a vítima do mundo. Você é muito bonzinho, nunca fez nada de mal. Essa lei de Deus, ela está enganada. Né? Deus é injusto, porque está acontecendo certa coisa comigo. Então a gente entra num processo de egoísmo, de vitimização, que eu pergunto para vocês, ajuda, gente? Porque se ajudasse, eu ia falar para vocês aqui, gente, vamos todo mundo nos jogar no chão, nos fazer de vítima, falar Deus é injusto, porque se isso fosse trazer alguma coisa boa, alguma força, algum momento bom para a gente, eu ia falar, vamos fazer isso, gente, porque dá certo. Entendeu? Mas não dá. Então não adianta se vitimar, não adianta se injustiçar, porque Deus não está injustiçando ninguém. É a gente botar o pé no chão e falar assim, caramba, é doloroso, não é fácil, está quase insuportável, mas eu preciso seguir.
olhando para as coisas que podem me ajudar nesse momento, para as pessoas que podem me ajudar nesse momento, e não para os problemas que eu tive, ou os problemas que eu estou tendo. Então, cuidado com o egoísmo. Quando tudo, isso aqui passou no filme, aquele filme Cabana, gente, assista, quem não assistiu, pelo amor de Deus, assista. Eu chorei do início ao fim, fiquei 3 dias chorando, depois que assistir mais um pouco, para chorar mais um pouco, sabe? Para compreender e gravar essa frase, olha o que ele falou. Deus falou ali com um pai que estava ali revoltado porque a filha dele tinha desencarnado, né? Aí Deus falou bem assim: quando tudo que você consegue enxergar é apenas a sua dor, e só a sua dor, então você não consegue enxergar nem a dor. Ou seja, tudo que eu vejo na minha vida é dor, e só dor, e mais dor, e só eu, no meu umbigo, a gente não consegue enxergar nem Deus, porque Ele está o tempo inteiro mandando anjos e botando força na gente, e a gente já tem essa força, e a gente só olha para os problemas. Gente, não é fácil. Todo mundo está encarnado aqui, não está? E não é fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém. Cuidado com o egoísmo. O amor de Deus é um estado de presença nossa sob a presença de Deus, sob a presença dele. É preciso nos abrir como uma flor, para que o sol, para que essa luz de Deus, que esse amor de Deus possa entrar dentro da gente. Se a gente se fechar demais, gente, não vale a pena. A gente só sofre, a gente só dificulta mais a nossa caminhada, né? Então vamos deixar essa luz desse amor de Deus entrar, porque ela clareia e as coisas começam a fazer sentido. Hoje eu não estou entendendo, mas amanhã eu já começo a compreender. Hoje eu já estou compreendendo um pouco, mas amanhã eu compreendo muito mais. E eu uso todo o meu sofrimento, a minha dor, para servir de um professor para quem está passando agora. Eu já passei, eu já aprendi. Estou dando as minhas dificuldades um pouco de revolta, mas já compreendi um pouco. Vou ensinar quem está passando agora por essas dificuldades. Entende? Então a gente tem que fazer essa troca. Isso faz bem para a gente se sentir útil, né? Outro cuidado, materialismo. Quando tudo que você é e a razão da sua vida está no corpo, na matéria, nos seus bens, nas coisas que te acontecem, e aí então você passa a julgar tudo pelo viés da matéria, ignorando completamente as coisas do espírito. Então cuidado com esse materialismo, fazer a gente achar que felicidade verdadeira é ter bens, é ter coisas materiais que são perenes, que são passageiras. Então a gente está a vida inteira tentando eternizar a matéria, o corpo, a nossa vida. Alguém aqui quer desencarnar, gente? Aí ela deu um grito ali: eu quero conhecer Jesus, mas daqui a alguns séculos, eu também. Mas assim, a gente está o tempo inteiro tentando eternizar esse corpo, essa vida. E eu pergunto para vocês: quantas encarnações nós já tivemos? Centenas? Milhares? E eu pergunto para vocês: será que lá a gente não estava querendo eternizar aquela vida lá também? Estava, gente, do mesmo jeito. Por quê? Falta conhecimento, falta essa busca, falta o olhar um campo mais iluminado para a gente poder enxergar cada coisa. O que fazer nesses casos, gente? Como é que eu estou? Estou num momento muito difícil. Está me faltando fé, está me faltando essa força. Está aqui, mas eu não estou conseguindo movimentar essa força. O que fazemos nesses casos? Mergulhar no seu espírito, na sua espiritualidade, trabalhar a humildade. Só sei que nada sei, não sei mais do que a vida, não sei mais do que Deus. Brigar contra a vida, brigar com Deus só vai piorar a minha situação, né? Porque eu vou sair da luz dele, do amor dele ali, né? Ouvir outros que passaram pela experiência difícil e mantém a alegria e confiança. Caramba, se alguém passou por isso e está feliz e radiante, deixa eu ver como que ela passou por isso, para eu entender como ela consegue estar tão bem. Tem ou não tem, gente? Gente passou por situações dificílimas, impossíveis, que eu digo assim, que eu não sei se eu conseguiria, e essas pessoas estão irradiantes, felizes. Eu iria muito, se eu tivesse um problema parecido com ela, eu ia até falar assim: vem cá, me explica. Foi o que eu falei para vocês aqui, né? Se alguém não tiver algum problema, me fala que eu quero a consulta no final. Eu busco mesmo, porque tem muita coisa que a gente não aprendeu ainda, mas a gente precisa se juntar com quem está indo bem, com quem já superou, com quem consegue fazer, até para a gente aprender e começar a ajudar outros que ainda vão passar e que estão passando por algumas dificuldades. Ouvir outros que passaram pela experiência difícil e manter alegria e confiança, ser referência para alguém, ou seja, eu posso me tornar uma referência para alguém. Sair um pouco de si, das próprias dores e buscar amenizar as dores dos outros do mundo. Então sai um pouquinho do egoísmo, né? A gente dói de mais alguma experiência, mas espera aí, eu vou ajudar alguém que está passando por uma dor também. Eu saio um pouco de mim. Não é se esquecer, gente, mas esquecer da sua dor, porque não é a única e você não está sozinho nessa caminhada.
Ter consciência sim de que não é fácil, mas será mais difícil ainda se se fechar apenas na sua dor e no seu medo. São sombras. O único jeito de melhorar é mergulhar na luz, no que clareia, no que te dá força e vitaliza, no que te traz esclarecimentos, no que te põe em contato com os fluxos de amor, do amor real, e não mais material apenas. Mergulhe nos seus relacionamentos de amor, família, amigos. Conclusão: o esquecimento é bênção divina que nos cobre com o manto de um recomeço para saldarmos nossas dívidas com a maior neutralidade possível de sentimentos. Como eu falei, eu não gostaria de viver na eternidade do jeito que eu estou hoje. Porque viver eternamente sendo eu, gente, eu nem me aguento o tempo todo. Né? Então imagine, viver eternamente sendo assim, pensando as mesmas coisas, com esses meios, com esse receio. Não queria não. Prefiro melhorar muito antes. Né? Frase que sempre usamos: antes de questionar a lógica de Deus, questionemos a nossa lógica sobre a lei, as leis criadas pelo Deus, por esse Deus que é um Deus de amor e misericórdia. O esquecimento é uma segunda chance, mais leve e direcionada a uma nova história, agora de amor. A história de dor deixa para trás, vamos escrever uma nova história de amor. Não faça de jeito nenhum dos seus problemas a razão do seu viver. Não faça de jeito nenhum dos seus problemas a razão do seu viver. Coloque a razão da sua vida em coisas boas e a sua vida será cada dia melhor. Aprender a sentir e a largar. Então a gente sente revolta, a gente larga esse sentimento. A gente sente tristeza, a gente larga esse sentimento. A gente sente raiva de alguém, ou mágoa de alguém, mas a gente larga. É preciso que a gente sinta, a gente não pode renegar. A gente sente, deixa esse sentimento concluir o ciclo dele e fala: agora chega. Um dia, 2 dias, 3 dias magoado eu ainda aguento. Uma semana magoado eu ainda aguento. Agora, 10 anos de mágoa, aí eu vejo a pessoa daqui a 10 anos, vem aquela mágoa com tudo de novo. Não. Isso é muito ruim viver assim. Foquemos no presente e no que temos, saudando nossas questões do passado e construindo um futuro cada vez melhor, confiando nos desígnios de Deus, que são sempre para o nosso bem maior. Gente, esse foi o nosso diálogo consciencial de hoje, nossa palestra. Por que não nos lembramos de vidas passadas? Isso é injusto com a gente? Agora, vou pedir que todos permaneçam em silêncio.